Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te fazer 9 perguntas que vai mudar a forma como você se enxerga. Você já parou para pensar que talvez você não se conheça tanto quanto você imagina? A gente vive cercado por informações sobre tudo e sobre todos, menos sobre nós mesmos. Mas é para isso que serve o autoconhecimento. E se você está nessa jornada do autoconhecimento, essas perguntas serão fundamentais para suas reflexões diárias. E se o que estiver faltando na sua vida não for mais esforço, mais planejamento, e sim mais verdade e sinceridade com você mesma? Mas hoje eu quero te convidar para uma pausa, uma conversa honesta com a única pessoa que vai te acompanhar para o resto da sua vida, que é você mesma. Aqui agora vão 9 perguntas que podem te mostrar quem você é de verdade. Eu vou lançar aqui as perguntas e vou comentar sobre o que eu acho de cada pergunta e você reflete aí na sua casa o que faz sentido para você. Porque nessa jornada não existe certo ou errado, e sim, né, quando se trata da gente mesmo, a gente sabe o que é melhor para nós, qual que é os nossos pensamentos, as nossas opiniões, e esse é o intuito do autoconhecimento. E a primeira pergunta é: o que eu vivo repetindo, mesmo sabendo que me faz mal? Muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, porque a gente sabe que aquilo faz mal pra gente, mas a gente continua repetindo aquele padrão. Então, reflete aí na sua casa, o que você tem feito de mal para você mesmo, porque só quando a gente enxerga esse ciclo, a gente pode ir lá e quebrar ele. Segunda pergunta: quais partes de mim eu escondo para ser aceita? Bom, eu tenho muitos lados que eu escondia antigamente para ser aceita, para não sofrer a rejeição. Então, às vezes você tá, né, que nem no meu caso, eu tava com alguém e a pessoa, você fala demais. Aí eu já levava aquilo como algo ruim, como uma crítica. Nossa, acho que eu tenho que falar menos. Nossa, você fala muito alto. Nossa, então acho que eu tenho que começar a falar mais baixo? Tenho que falar menos? Tenho que rir mais baixo? E isso acaba tirando a nossa autenticidade, a nossa identidade como pessoa, porque o autoconhecimento não é nada mais do que se aceitar, né, como a gente é, e entender que as pessoas são diferentes, né? Às vezes a gente vê, né, aquela mulher tão bonita, tão elegante, fala baixinho e tal. Bom, eu não sou essa mulher. Mas e você? O que você tá aí escondendo para ser aceita? Viver se moldando é viver pela metade. E para ser inteira, a gente tem que ter muita coragem. E a gente tem que abrir mão de caber nessa questão das expectativas do que os outros têm sobre nós. Terceira pergunta: quando foi a última vez que eu disse sim querendo dizer não? Essa pergunta fala sobre o quanto você se anula para agradar os outros. Falar sim quando os outros gritam, quando seu corpo grita não, você acaba cruzando os seus próprios limites. Sempre me observando, sabe, nessa questão de se eu tô me abandonando de alguma forma e sempre observando os meus limites e o medo de desagradar. Até que ponto aquilo sou eu e até que ponto eu tô forçando para ser aceita, para ser querida. Quarta pergunta: o que eu admiro nos outros e por que ainda não cultivo isso em mim? Eu vejo sempre que o que eu admiro nos outros é como um espelho. Uma semente que já existe em mim, mas que eu tô com medo de deixar ela crescer, com medo da comparação ou por autocrítica mesmo. Essa pergunta me faz ver que o que eu vejo de lindo nos outros também pode florescer em mim.
Quinta pergunta: o que eu faria diferente se ninguém estivesse me observando? Às vezes eu fico tão preocupada com a opinião dos outros que eu acabo esquecendo quais são as minhas. Então eu tenho que voltar para entender o que na minha cabeça realmente é a minha opinião ou o que eu peguei emprestado de outra pessoa. Então eu sempre me pergunto, se eu não tivesse que agradar ninguém, nem cumprir expectativas, o que eu mudaria agora? O que eu faria agora? E isso me traz uma clareza sobre o que eu realmente penso sobre a situação, sobre o assunto. Isso me traz a sensação de o quanto a minha vida realmente é minha e o quanto é vista pelos olhos externos, né? Sexta pergunta: em quais momentos eu me senti 100% eu mesma? Talvez tenha sido dançando sozinha, conversando com alguém, passeando sozinha. Eu gosto muito de passear sozinha, de tomar um sorvete sozinha, ir no shopping sozinha. Mas eu sinto que eu sou eu mesma quando eu estou conversando com alguém que eu gosto muito. Então, meu marido, minha amiga, minha mãe, mas principalmente com meu marido, eu sinto que eu posso ser eu mesma sem máscara, sem julgamento, sem medo, sabe? E esses momentos são pistas preciosas da minha essência. Sétima pergunta: em que situação eu me sinto pequena e por quê? Bom, eu entendo que eu me sentir pequena nem sempre é uma fraqueza. Muitas vezes é um gatilho mental, algo do passado que foi ouvido, que foi sentido, que acaba retornando para minha vida atual. Eu entendo que reconhecer essas ações me ajuda a curar essas feridas, porque eu consigo ver elas de uma forma consciente, eu consigo me separar da situação. Então é como se eu estivesse vendo a situação de fora para poder resolver aquilo, porque se você estiver no dentro, se você estiver no sentimento, na emoção, você não consegue sair dela. Oitava pergunta: que parte de mim eu ainda estou tentando consertar ao invés de aceitar? Bom, a gente mulher tem muito isso, né? A gente quer o tempo todo mudar o nosso jeito, as nossas roupas, o nosso estilo, o nosso corpo, os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não precisa mudar, a gente precisa se aceitar, se acolher como a gente é, porque realmente, né, a gente não vai se agradar o tempo todo. Eu falo mais a gente mulher porque a gente tem essa questão dos hormônios, né, e que estão sempre oscilando. Então, é assim, tem dia que eu tô amando meu cabelo, tem dia que eu tô odiando, tem dia que eu quero mudar, tem dia que eu acho que ele tá lindo. E é sobre isso. Mas essa pergunta deixa de lado o seu perfeccionismo e traz a aceitação real de tá tudo bem, né? Hoje meu cabelo não tá me agradando. O que eu posso fazer hoje para me agradar? Se eu não puder, tudo bem, amanhã é outro dia. E é isso, fazer o quê, né? E nona e última pergunta: se eu soubesse que tudo daria certo, o que eu teria coragem de tentar? Aqui é onde mora a sua liberdade. Sem medo, sem dúvida. Só eu e o meu desejo mais puro. Pergunta me faz me reconectar com os meus verdadeiros sonhos. Sabe aquele sonho que ficou esquecido, que todo mundo diz que eu nunca vou realizar, que tá fora da realidade, sabe? Mas às vezes esses sonhos só estão esperando que eu me permita para poder vivê-los. Se conhecer é o primeiro passo para se libertar. E toda transformação, ela vai começar com perguntas e respostas sinceras. Então seja sincero com você mesmo hoje, reflita sobre essas perguntas, não precisa responder tudo de uma vez, escolhe uma delas para escrever, anotar e refletir, que eu tenho certeza que vai trazer uma transformação para sua vida. Talvez a resposta não venha na hora, mas
o caminho você já começou. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você chegou aqui até o final, deixa o seu like aqui embaixo para ajudar o canal. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada do autoconhecimento e precisa dessas perguntas sinceras. Bom, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!